Bom, boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite do CCBB Educativo para participar do curso Transversalidades. Eu tenho uma formação, eu queria falar um pouquinho da minha experiência prática, né, com animação, porque eu me formei aqui na Escola de Belas Artes da UFMG, nos anos 90, e depois eu participei já com uma atividade prática de animação, né, no mercado profissional. Eu trabalhei durante uns 10 anos com animação comercial, vamos dizer, essa animação ligada à figura em movimento, um personagem. Eu trabalhei aqui no mercado publicitário de Belo Horizonte e trabalhei também em algumas produções internacionais, né? Dentre essas, tem duas produções que estão aqui na exposição da DreamWorks Animation, né? Uma foi o Simba, e antes do Simba, o Simba, na verdade, foi o último em desenho à mão, né? Acho que em 2003, mais ou menos. Mas antes teve o Spirit, 2001, e eu trouxe, inclusive, algumas cenas em desenho, tanto do Spirit quanto do Simba. Eu gostaria de passar para vocês, se vocês quiserem dar uma folheada, né, ou manusear os desenhos, basicamente colocar o polegar aqui e deixar rolar dentro de uma velocidade que você perceba a aparência de movimento. Então assim, fazendo um paralelo com a exposição daqui da DreamWorks, eu vim aqui umas 3 vezes, então assim, foi ótimo rememorar e ver, no caso do Espírito de Simba, ver esses desenhos de produção, os desenhos de inspiração que foram utilizados para a produção acontecer, né? Os esboços, mas são, na verdade, ilustrações, né? São ilustrações que serviram de inspiração para a etapa de animação acontecer. Então, eu me propus fazer um pouco um paralelo com a exposição da DreamWorks, que é fazer o seguinte: olha, em vez de falar da ilustração para a animação, deixa eu fazer o caminho contrário. Eu queria falar dos esboços, das formas que são as formas em movimento que são utilizadas para a gente ter uma ilusão de que a animação está acontecendo, né? Porque eu acho que a exposição faz uma menção fantástica, magnífica do material de referência, mas não aborda exatamente a animação. Então, o título dessa nossa conversa chama Personagens Animados, Formas em Movimento. Bom, o que eu estou chamando de formas em movimento, né? Quando a gente relaciona as formas, e aqui eu estou relacionando duas imagens, né? Claramente duas imagens, a gente percebe que, por exemplo, a forma interna dessa figura, há uma pequena deformação, por exemplo, dessa compressão e dessa distensão da figura, né? Ela ficando surpresa e arregalando os olhos, por exemplo, né? E abrindo os olhos com surpresa, né? Olha o lóbulo da orelha também, tendo uma pequena distensão da forma e compressão, né? Olha, por exemplo, a boca, né? A compressão da boca, dos lábios e da área entre o nariz e os lábios também mudando a forma, né? Quando a gente comprime. Então, esse ato básico de relacionar duas imagens já nos dá uma aparência de... essas formas se complementam, já nos dá uma aparência de movimento, né? As cenas que vocês estão girando aí, vocês vão observar que a gente já percebe uma ação de movimento contínuo, né? Antes mesmo do projetor de cinema aparecer, né? Então, aqui eu tenho uma citação do Norman McLaren, que é um animador escocês não ligado à animação comercial, mas à produção independente no Canadá.
É assim, um artista utilizando a linguagem da animação para se expressar, né? Algo diferente do trabalho de uma produtora de estúdio como a DreamWorks, né? Onde ele vai dizer o seguinte, que a definição dele de animação me parece muito interessante, porque ele fala que a animação é a arte dos movimentos que são desenhados, né? Não de desenhos que se movem. Então, não se trata da ilustração do desenho singular, mas da sequência de imagens e que essa sequência de imagens é que nos provoca uma percepção de movimento. E ele diz que essa manipulação ela acontece entre as imagens, não na imagem separada. Então, não na imagem dessa cabeça com a boca aberta e com a boca fechada, mas entre as imagens, na interseção das imagens, né? E por que eu distribuí essas cenas, né? Até porque antes do cinema, tirar o áudio, mas antes mesmo do advento do projetor de cinema, a gente já via desenho em movimento nesses livrinhos de bolso, onde você corria o seu polegar, chamados de flipbook, né? Onde você corria, e ao correr o seu polegar você consegue ver a percepção de movimento contínuo, né? Esse é um dos primeiros brinquedos óticos. Você vê, de 1868, foi quando esse brinquedo foi comercializado, ou foi patenteado para ser comercializado, mas há indícios de que em 1760, na Alemanha, já tinha um artista que tinha feito um flipbook, né? E aqui tem uma citação de um animador canadense também, chamado Richard Williams, que ele diz o seguinte, que o resultado é animação, a ilusão de ação contínua e desenhos no tempo, né? Mas veja só, um flipbook recente, acho que de 2009, e neste flipbook a gente já percebe o esboço de uma ação, de um caminhar de um gato, né? E várias atitudes, a relação do gato de se esticar, né? De se pular rapidamente, a agilidade do gato, e como a forma interna do gato é maleável, quase que elástica, né? E aí eu complemento isso com uma citação do Chuck Jones, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, né? Que foi um dos animadores mais conhecidos aí da indústria dos Estados Unidos, nos anos 40 e 50, animando os personagens do Looney Tunes e criador do Coyote, do Papaléguas, e que ele diz o seguinte: a animação existe sem a necessidade de cenários, sem a necessidade de cor, do som ou qualquer outro elemento, né? Ela existe na sua mão e você pode rolar e ver o movimento. Quer dizer, o Chuck Jones está aludindo claramente ao flipbook, né? E ele diz o seguinte: se depende demais, ou se depende basicamente da trilha sonora, da música, da cor, do projeto gráfico, ou de qualquer outro elemento que circunda, né? Essa animação não é único da animação, né? Não é algo puro da animação. E eu coloco essa citação do Jones porque é um momento dos anos 1960, é um momento em que a animação de séries para TV se populariza no mundo inteiro, e ele percebe que tudo se tornou uma fórmula, né? Ou seja, você tem caminhadas, uma única caminhada para vários personagens. Você tem uma série de movimentos que são repetitivos e não interessa o design do personagem ser diferente, todos se mexem da mesma maneira. E ele está falando, olha, a animação não é isso, né? A animação é dar singularidade à forma em movimento.
né, e não tornar algo genérico, né, tornar um movimento genérico para vários personagens, né? E aqui tem uns estudos do Chuck Jones, né, com expressões faciais, onde a gente percebe que mesmo trabalhando na indústria, esse artista tinha algo de singular na relação com que ele expressa a forma da caricatura, né, e das expressões desse bulldog, por exemplo, né? E aí eu aproveito para refletir um pouquinho sobre esse termo cartoon, né? E eu tenho um livro aqui chamado Animated Cartoons, que é um livro dos anos 20, e pelo menos se diz que Disney, Walt Disney e outros diretores utilizaram esse livro como referência. Ainda na biblioteca pública, o Disney, sem saber de como se criava o movimento da animação, ele se baseou nesse livro, né? E ele está traduzindo aqui o cartoon, claro, como cartão, né? Papel, papelão, né? E ele diz que fica claro nos anos 20 que o termo cartoon já era empregado para esses desenhistas cartunistas, aqueles que usavam do humor, do burlesco, da caricatura dos gestos humanos, e o termo, ou seja, esse é o artista que trabalha com cartoon, né? E ele complementa embaixo, na última citação, que seria natural que se agregasse a palavra animação ao termo cartoon. Então, cartoons animados, desenhos animados, né? E daí a origem, nos Estados Unidos, né, o interesse de desenhistas, de quadrinistas, de ilustradores, de verem os seus desenhos em movimento. Então, com o advento do projetor de cinema, nós vamos ter os primeiros experimentos com a imagem em movimento de desenhistas, né? E temos aí um filme que chama Humorous Faces of Funny Faces, do James Stewart Blackton, que é um filme de 1906, em que, inicialmente, o artista está mais interessado, você tem a intervenção da mão do artista, ele está desenhando um quadro com giz no quadro negro, e então ele mostra, olha, isso é um desenho de cartoon, mas imediatamente começa a haver então a sugestão de movimento, os cabelos começam a crescer, o charuto que vai dar uma baforada, né? E a expressão da moça que vai se assustar, muito mais ainda como um experimento do desenho em movimento, né? Depois ele de novo apagando, né? Curiosamente ele vem e apaga para começar uma nova fase, né? Bom, o cinema de animação nos Estados Unidos, dentro desse recorte que a gente está fazendo, nos anos 10, surge um cartunista que vai sofisticar a forma e o movimento, chamado Winsor McCay, né? E eu peguei um trechinho desse filme também, que chama How a Mosquito Operates, é um filme de 1912. E aí nós vemos uma caricatura de um mosquito chegando, né, para picar a sua vítima, com cartola e mala, né, uma maletinha do lado. E é curioso como que essa animação o movimento é extremamente sofisticado. O movimento extremamente, até a maneira com que ele trabalha, vamos dizer assim, né, os braços, então uma liberdade chamada os braços do inseto mexendo, né, fazendo movimentos que demonstram um pouco um conhecimento desse artista como observador do movimento de insetos, por exemplo, né? Então aqui, o que eu acho sofisticado, por exemplo, a hora que ele tira a cartola, não sei se acredito que dê para ver aí, ele está tirando a cartola, olha o movimento dele tirar a cartola da cabeça, sendo revelado de acordo com as articulações, né,
de acordo com as articulações dessa pata comprida, longilínea, né, em 3 ou 4 articulações, e como que ele se revela gradativamente a ação de tirar a cartola, né? Então, isso já é algo que, da forma externa à figura, né, os braços móveis da figura, ou, né, a pata do inseto, e como que isso é movimentado de uma maneira que parece ser flexível, parece ter uma impressão de flexibilidade. Né? Curiosamente, a indústria de animação, ou seja, esses experimentos do McKay, os experimentos do Blackton, vão desencadear uma indústria de animação dos Estados Unidos na década seguinte. Mas a produção em série, né, a exigência de se produzir filmes em apenas 4 semanas, cada episódio em 4 semanas. E aí nós temos um dos primeiros personagens do cartoon norte-americano, que é o Gato Félix, né? Esse é um filme de 1922. E toda essa demanda para se produzir com muita agilidade vai simplificar a forma e o movimento. Então, algo que o McKay sofisticou em 1911, 1912, até 1914, né, na década de 10, aqui a ação parece ser muito mais simplificada. Então, vamos pegar esse trecho aqui, que é o Félix jogando a bola de beisebol, né? E olha que ao jogar a bola de beisebol, olha como o braço permanece rígido, né, para jogar a bola. Da mesma maneira, enquanto ele vai jogar a bola, vejo os pés juntos, né? Os pés juntos para jogar a bola. O pé levanta do chão para jogar a bola também. Algo que, mesmo com a liberdade da animação do cartoon, mas parece pouco plausível que você jogaria um objeto sem ter os 2 pés plantados no chão, sem ter essa articulação para você ter o apoio e jogar o objeto, né? Então, o movimento volta a ser rígido, né? E eu fiz aqui fiz um exemplo desse gesto do braço julgando a bola, retilíneo, né? Da maneira como foi animado ali naquele filme do Félix, né? Bom, o que acontece? A partir da segunda metade dos anos 20, um animador em Nova York, trabalhando ainda nas produções do Félix, chamado Bill Nolan, ele vai fazer o seguinte: olha, em vez de deixar o braço rígido, por que eu não deixo o braço levemente curvo, né? Curvo como se fosse um tubo, como se fosse uma forma única, e aí eu posso movimentar esse braço sugerindo um movimento em onda, né? Eu posso fazer desta maneira e a ação vai parecer ser mais flexível. E aí a mesma ação construída agora com essa sugestão do movimento curvo, tá? E o nome que se correu na indústria seria exatamente tubos de mangueira, né? Rubber Hose Animation. Né? E parando aqui frame a frame, a gente consegue ver que enquanto o braço está correndo com a bola, né, quando ele muda de direção, é quando ele relaxa, né? E essa sobreposição da forma, né, essa justaposição da forma, é a que vai sugerir essa impressão de ser flexível, da forma externa ser flexível, né? Temos um exemplo aqui com essa estratégia de movimento num filme da Disney de 1929 chamado Hell's Bells, e onde a forma externa modifica a ação, o movimento. Olha só os gestos
do personagem, ele vai pegar agora, vai julgar esse personagem fora, olha como é que ele vai sugerir um movimento flexível. E claramente nessa caminhada, né? Evidente que tem uma música rolando. Né? E aí são experimentos que o Disney estava fazendo numa série chamada de Sinfonias Tolas. Ele, durante 10 anos, o Disney produziu uma série de curtas-metragens associados com música, onde ele estava experimentando com a estética do movimento, com o movimento de câmera, com a cor, né? E para chegar no Branca de Neve, 10 anos depois, tá? Esse desenho não do Disney, mas de um animador chamado Ub Iwerks, que era um animador que criou o Mickey, na verdade. O desenho do Mickey não é do Disney, né? O Disney era mais um empreendedor, alguém com essa visão essa ambição artística ligada ao empreendedorismo. Mas ele conseguiu agregar vários desenhistas e artistas. Ele mesmo não desenhava, no início o desenho dele não é sofisticado assim, né? Então, mas ele conseguia agregar pessoas, ele é meio que uma amálgama dessas, né, de ter artistas com o que ele queria fazer, né? Então, em menos de 10 anos, ele vai produzir um filme que é tecnicamente bastante complexo, que é o Branca de Neve, né? E só conseguiu produzindo esses curtas e experimentando. Então, vocês vão ver que, curiosamente, olha o filme seguinte. É um filme da Disney também, de 1936, um ano antes da Branca de Neve, chamado The Goddess of Spring, né? E aí o Disney estava tentando representar a forma humana, quer dizer, um estudo de um movimento mais com uma estrutura anatômica na forma, né? E você vê que os animadores mantiveram aquele movimento que está lá no filme anterior, do Hell's Bells. Eles mantiveram aquele movimento em forma de onda nessa deusa, né? Mas está claramente, o contexto disso parece um pouco desassociado de um movimento um pouco mais naturalista. Primeiro, ela não parece que tem uma estrutura óssea, né? Ela parece que tem uma cartilagem, né? Então é a hora que eles vão pegar o tubo de mangueira e colocar num personagem humano. Mas ao fazer isso, não está funcionando. É a hora que o nosso olhar fica mais crítico, porque está mais próximo da representação humana e claramente a gente percebe que não está funcionando. E no intervalo de um ano ele estava representando uma princesa, já mantendo um grau de referência com o movimento naturalista. Claro, foi filmada uma atriz, uma dançarina, para servir de referência para o movimento, né? E outra coisa, ela parece flutuar também, né? Leveza e parece flutuar. Mas então, o que foi feito? Nesse exemplo que nós vimos anterior, temos lá o braço com um tubo de mangueira. E eu criei, na sequência, o que seria um braço um pouco mais com uma estrutura óssea aí, funcionando, com pelo menos uma sugestão de... Mantendo a ideia seria o quê? Manter o braço com tubos de mangueira, mas agora verificando que essa ação ela vai respeitar a anatomia humana, né? Então nós temos aqui 3 pontos de articulação, né? Coisa que o tubo de mangueira não tinha, ele era direto, né? Nós temos aqui três pontos de articulação. Então quando eu levanto o meu cotovelo, né, meu antebraço, depois eu levanto a minha mão, né? Então, esses 3 pontos de articulação é que vão sugerir a ideia de movimento ondulatório, né? Então, isso só foi possível no momento em que um estúdio como o Disney teve uma filosofia de tentar investir em conhecimento. Olha, a gente quer tornar o movimento mais complexo, então nós vamos ter que filmar
pessoas, filmar animais e fazer uma análise do movimento, né? Filmar a reação de objetos se jogar um objeto num vidro, o vidro estilhaçar. Mas como é que esse vidro vai estilhaçar? A gente vai ter que filmar isso em câmera lenta, possivelmente ver isso acontecer. E aqui, eu peguei uma referência de uma sequência fotográfica de um fotógrafo inglês chamado Edward Muybridge, que são sequências do final do século XIX. É a hora em que há uma vontade de se estudar essa ciência do movimento, como ela acontece, né? Como ela se articula. Não é? E aqui no canto esquerdo, eu fiz um teste de movimento do personagem ainda jogando a bola, mas sem exatamente considerar as posições acima. Oi? Não são exatamente as mesmas posições. Tem algumas sim, a preparação sim. Mas, exemplo, essa posição aqui, essa posição parece ser algo de uma posição que modifica o movimento. E ela claramente não está aqui. Então, se a gente passar aqui, se nós passarmos aqui quadro a quadro, você vai ver que o personagem está mais deslizando enquanto ele joga o objeto, né? Embora tenha ritmo, tem uma sugestão de ritmo, né? E esta posição, por exemplo, é algo que vai fazer toda a diferença para os animadores construírem o movimento. Então, ela é uma posição intermediária, nós temos aqui uma posição principal e a final também é uma posição principal. São aquelas posições que mudam, são aquelas posições que definem um novo parâmetro, são poses importantes, não é? Mas são poses extremas, são as poses que mudam a trajetória da ação, então passam a ser poses importantes, principais, né? Que alguns chamam de key poses, poses chaves, né? Pontas, mas são elas que definem a ação em si. Mas antes, nos anos 20, nas animações do Félix, por exemplo, basicamente criava-se essas poses, se preenchia as posições intermediárias de uma maneira mecânica. Se preenchia isso sem exatamente articular como se dá o movimento, né? Então, esse gesto de jogar a bola, né, que é você jogar seu corpo para trás, para você ter base de apoio, e aí sim você jogar o objeto, parece ser mais plausível, né? Olha só, ele joga claramente aqui, o tronco projeta, mas o braço está no ponto mais distante. Então, essas posições, elas rompem com a lógica da mecânica do movimento interpolado, né? Razão pela qual a computação gráfica 3D, quando trabalha, ou 2D ou 3D, né? Essa computação gráfica, quando trabalha a animação, embora o computador faça essa interpolação automática, a animadora ou o animador, eles têm que chegar e criar essas poses que modificam a ação. Eles têm que chegar e criar essas poses, né? Então, no exemplo 2 aqui, eu me baseei naqueles fotogramas. Vê se dá para perceber. Eu só vou voltar aqui. Agora sim. Espera aí. Vamos lá. Vê se dá para perceber a articulação do movimento, se ela parece ser em relação ao primeiro. Dá para notar que o de lá parece ser mais bem articulado? Né? Quanto mais a gente observa, eles estão com o mesmo ritmo. Eles têm o mesmo tempo de ação, né? Mas o que modifica é a maneira com que aquele personagem está julgando. Ele dá um passo primeiro, depois ele joga. Vou até ampliar aqui. Vamos ver maior, né? Então, a estrutura óssea
vai definir as formas articuladas dos membros. O limite desse julgar do braço e como fazer esse braço parecer ser flexível. Olha lá. Então, deixa eu passar aqui frame a frame para isso ficar um pouco mais claro, né? Então, aqui nós temos só a preparação, né? Olha como é que o punho e o braço, a gente olhar aqui, a gente percebe que olha como é que o punho ainda está nessa posição, né? E o personagem, ao dar o passo, ele vai fazer isso. Então, as ações começam a se contrapor, né? Então, enquanto eu jogo o braço para frente, o meu punho vem para trás, né? Vamos ver se dá para ver aqui. Né? Ó. Inclusive, ele dá um passo aqui, né? Enquanto ele deu esse passo, por exemplo, e aí esse passo eu tive a liberdade de criar. Então, eu só utilizei aquelas sequências fotográficas para descobrir aquela posição. Ó, essa posição modifica o movimento. Mas eu não retracei exatamente igual está lá, né? Eu só usei a referência fotográfica para descobrir uma posição que modificava o movimento e aí sim, a partir dela, eu tive a liberdade de falar, eu vou fazer o personagem dar um passo primeiro, depois que ele der um passo é que ele vai julgar. Não é? Então, essa também é uma pose que rompe com a lógica convencional. Não é? Essas são as posições que os animadores têm que criar. As posições que são próximas. Então, mesmo na computação gráfica, eles têm que criar essa pose, porque senão o computador vai interpolar aquilo mecanicamente. Então, os animadores têm que interferir nessas poses. Se ele voltasse igual como fez no Jazz. De uma certa maneira, no computador ele vai ter que interferir mais, embora o computador consiga interpolar para ele as poses, com rotacionar a figura, coisas que no desenho à mão a gente tem que fazer, né? Dependendo, ou esse movimento de lançar um objeto, por exemplo, se você marcar só a pose inicial e a pose final, e você articular o tempo, você vai julgar simplesmente, né? Você vai julgar assim, né? Você não vai julgar assim. Então, para você julgar com essa articulação, você teria que criar outras posições tão importantes quanto as pontas, mesmo na computação gráfica. Então, por quê? Quando entra personagem, é diferente. Quando você está emulando, né, personalidade, isso aqui é um movimento que aparenta ser orgânico, você tem que interferir muito mais, né? Em qualquer técnica de animação. Então, aqui está um exemplo disso. E olha agora, olha quando ele vai dar o passo, olha quando ele faz isso, olha lá, olha a mão lá atrás virando. Né? A mão virando, e aí sim, essa foi a pose que eu me baseei, né? Lá da fotografia, e aí eu olho ele chegando até o máximo aqui para depois fazer isso. Eu conduzi o máximo possível o cotovelo, porque aqui eu tenho a sobreposição das formas. Porque a animação, da mesma maneira que eu mostrei no primeiro exemplo lá das duas cabeças, abrindo e fechando, a animação é essa relação que a gente estabelece entre essa posição, essa forma, se sobrepor com a outra forma. Olha a sobreposição que acontece aqui, né? Você tem uma interseção de uma forma com a outra. E a percepção de movimento se dá aí. Se esse cotovelo estivesse esbarrando aqui, você não teria o mesmo efeito. O fato do braço se sobrepor com o outro é que sugere, né, essa percepção de mudança da forma, né? E, claro, a gente não está falando da fisiologia do olhar, né? A persistência, isso é por causa da persistência da retina, mas isso é geral para qualquer imagem em movimento. Isso é do próprio cinema, né? Alguns vão falar que é o efeito Phi, né? Que as imagens se formam no córtex cerebral, que não é a persistência da retina, mas que é o efeito Phi, que esse é a fisiologia do olhar, e por isso a gente associa uma imagem com a outra. De qualquer maneira,
aqui a gente tem essa sugestão, então, de movimento. Dá para vocês perceberem que ainda está um pouco quebrado a ação, porque ainda falta posições a serem feitas. Mas elas estão previstas, está previsto que a ação é mais lenta, realmente, para depois, né? A ação é mais lenta, para depois ela se complementar. Não é? Então, aqui, eu posso mostrar isso, talvez, se quiser, depois, na última apresentação, a gente vem aqui e amplia, porque aí eu separei o seguinte, exatamente você está falando da computação gráfica, nós vamos mostrar no final, que aí a gente clareia um pouco a imagem, mas eu peguei um filme de computação gráfica e outro feito com um boneco real, um boneco em stop motion, para a gente comparar ambos, que eles estão usando a mesma ideia de sobrepor as formas externas, os membros serem sobrepostos em sequências para sugerir movimento, tá? Então, vamos ver depois. Bom, da mesma maneira que nós falamos de uma análise de movimento de humanos, né, também de animais, o estudo de animais fez uma diferença considerável, né? Olha só essas poses do gato, são também as sequências fotográficas do Muybridge, né, de um gato saltando, e aqui nós temos aquelas sequências fotográficas sendo projetadas no tempo. Então, fica claro aqui que, de novo, analisando a sequência, olha como que, nesse salto do gato, olha a elasticidade, que é algo que está presente naquele flipbook, né? Olha a elasticidade do corpo, da forma interna do animal ao saltar, né? Quase imperceptível na ação, né? Porque aqui está passando um pouco em câmera lenta, né? Evidentemente. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é que a forma, então aqui nós temos uma variação da forma interna, algo novo aí. Nós estamos falando só da variação do externo, né? Dos braços e tal. Mas aqui nós temos, por exemplo, a pata, que é o membro externo, né? E olha na pose seguinte, como que ele muda a direção da pata. Então, a pata faz claramente isso, né? A pata faz isso. Ou seja, mantém aquela sugestão da articulação, né? Se a gente pegar uma animação igual o Spirit, que era uma animação de cavalos, e aí uma animação com pouca deformação no corpo interno do animal, a anatomia do cavalo não tem muito não vai ter essa elasticidade, mas o movimento do cavalo está todo articulado na maneira com que as patas, né, os pontos articulados da pata se movimentam, né? Como é que se revela isso aos poucos, né? Mas é claro que a animação do Spirit é mais calcada no movimento naturalista, né? Então, de novo, a gente assistindo ambos aqui, a gente pode ver a referência desse artista, mesmo que ele tenha criado do imaginário, mesmo que ele tenha criado a ação sem recorrer realmente a um filme e estudar quadro a quadro, com certeza ele tem gato em casa, né? E ele começa a observar o comportamento do animal, porque você percebe nesses esboços toda esse gestual do animal, da agilidade do animal e essa deformação interna, né? E daí eu queria diferenciar o que eu estou chamando de forma em movimento da forma definitiva, né? Então, a forma em movimento que a gente está dizendo aqui é aquela forma ainda em esboço, né, que constrói este movimento, né? E aí a gente vê, olha como é que está conectado essa linha de ação para a pose da figura, né, do animal. Olha como é que ela é uma coisa única na ação, né? Então, essa é uma outra diferença
vamos dizer, é uma outra sofisticação que acontece nos anos 30. No momento em que os animadores passam a estudar, fazer análise de movimento para descobrir posições que modificam a ação, o Disney, por exemplo, vai introduzir, ou os animadores do Disney vão introduzir isso, e o Disney vai concordar com a ideia de que é melhor que os artistas trabalhem em esboço, diferentemente do gato Félix. Quer dizer, o Félix era mais, naquele momento, o quadrinho, uma linguagem ainda híbrida entre quadrinho e animação, você já tem uma figura, né, do quadrinho dando movimento a ela. Aqui, nós vamos fazer o contrário, a gente vai focar no movimento, porque o movimento é performance. Então, nós vamos desenhar assim, né? Então, a visualidade, ela vai chegar no final, a forma definitiva vai chegar no final. Então, aqui, relacionando essas duas imagens, em vez de trabalhar a forma desse jeito, nós estaríamos trabalhando a sequência das imagens assim, porque é muito mais rápido de se produzir animação e também a gente consegue mudar com facilidade algo que não esteja funcionando, né? Se algo na articulação do personagem não está funcionando, você descarta com muito mais facilidade, porque você está trabalhando só com a essência, né? Muito bem, não, além de estudar pessoas e animais, houve também um estudo de objetos. Tá? Temos aí uma bola de raquete em câmera lenta, né? Claro que isso é um filme dos anos 2000, né? Na Universidade do Colorado, no Departamento de Física da Universidade do Colorado, mas ninguém imaginaria que uma bola de raquete consegue ter esse nível de deformação, né? Olha como é que a energia se despende ali, né, na hora que ela toca o chão e a deformação acontece. Essa, de novo, uma mudança na forma interna. Então, assim como a elasticidade do gato, né, essa mudança na forma interna de um objeto como uma bola passou a fazer uma diferença na estrutura dos personagens que fossem construídos com esferas também, né? Então, aqui, nós temos uma cena de um personagem dos anos 90, mas concebido com um design dos anos 40. Então, é um personagem do filme Hércules, mas ele o design dele se baseia lá nos anões de Branca de Neve, né? Olha a queda aí do personagem, e há uma distorção considerável da forma, mas ela é quase implícita, né? Ela acontece em 3 posições, porque lá estava em câmera lenta, né? Ela acontece, mas ela diz um pouco sobre a arte, ou seja, ela dá uma certa elasticidade, uma certa maleabilidade ao personagem, né? Tá? E esse processo também vai influenciar, inclusive, no design desses personagens bem arredondados, dos anos 40, e conduzidos com esferas, né? Então, aqui nós temos uma estrutura anatômica para esse personagem. Ele está todo conectado, né? Então, os braços se relacionam, tudo se relaciona, você não tem um desenho separado, né? Mas se você quer chegar numa pose mais expressiva, mais exagerada, você usaria da pose em esboço, dessa que nós estamos chamando aí de forma em movimento, e a visualidade só aconteceria depois, né? Então, temos aqui, podemos relacionar as duas formas do mesmo jeito. Olha como é que elas se complementam, né? Essa linha, ela passa exatamente no meio da outra, né? Como é que elas, ao relacionar essas imagens, você consegue ver o movimento e você consegue reproduzir muito mais fácil. Você vê, inclusive, a distensão da esfera, algo que acontece nessa queda aqui, né? Em relação a essa, por exemplo. A forma interna também vai sofrer essa certa maleabilidade. E, finalmente, só teríamos a visualidade depois que o movimento foi testado, né?
e aí sim você pode criar uma animação complexa, né? Também a forma interna vai sofrer uma transformação no design. Então, nos anos 1930, nós temos um personagem que é visualmente mais gráfico, bidimensional, com as linhas perpendiculares, né? Nos anos 40, o personagem passa a ser, as linhas passam a ser concêntricas, os olhos passam a ser todos em diagonais, né? A boca e etc., tudo conferindo para o mesmo ponto no personagem, e você passa a sugerir também movimento nas poses estáticas. As poses vão já sugerir uma certa dinâmica, mesmo sem movimentar. Às vezes o personagem está parado, mas tem o design dele já sugere dinâmica. Tá? Então você sai daquela esfera, né? Mas eles trabalharam com um certo cuidado nisso. Por exemplo, nessa sequência aqui que nós temos um personagem antecipando, fechando os olhos, tomando um susto e se recolhendo. É uma sequência de posições que seriam depois animadas, né? Mais um estudo da ação. A gente percebe que a forma do crânio, ela se mantém sem deformação, a esfera se mantém mais sólida, com pouca deformação, e a boca e a mandíbula, sim, boca e a mandíbula vai sofrer uma distensão maior, né, da forma. Olha aqui a diferença, né, a gente pensar em esferas também, né? Olha a diferença disso para isso, né? Você tem a compressão da forma no personagem, quase que um efeito mola, né? Um personagem se recolhendo para depois se distender, né? E, em sequência, você tem a distensão, né? Então, eu fiz aqui, de teste, uma animação de diálogo muito simples, da palavra desumano, ele falando desumano. Criei só de perfil, mas mantendo, por exemplo, a base do nariz mais sólida e trabalhando a boca com essa maleabilidade da forma, né? Olha, por exemplo, o M, olha essa linha do M aqui, né? Às vezes dá para mostrar maior, mas depois olha essa linha da boca em relação a essa, por exemplo, né? Vou mostrar aqui. Criei 6 posições, seriam as posições, além das posições principais, temos aí algumas outras posições importantes, né? Olha lá. Ainda faltam posições. Ainda faltam posições intermediárias. Mas isso serve para a gente marcar onde as posições estão acontecendo, né? Ali já tem as formas já estão modificando a ação, né? Então, aquelas foram as poses principais. Vou repetir aqui. Depois eu acrescentei algumas posições intermediárias, né? Olha aqui. Né? Tudo bastante caricato e exagerado, evidentemente, né? Queria só mostrar essa articulação aqui. Olha essa articulação. Olha isso. Aliás, entre esses dois, olha como é que eles se complementam da mesma maneira quando eu relacionei as duas imagens no início. Opa, aqui, né? Peraí, essa. Olha como é que essas duas se relacionam em termos de curva, né? Olha a curva aí da forma entre nariz e boca, e como essa compressão, e como ela se distende aqui. Curva e distensão, né? E aí nós temos agora com algumas posições a mais, já dá para sentir melhor o movimento. Ainda faltam posições, mas a animação está estruturada ali, já está resolvida.
Aí seriam, na hora de criar essas outras posições que faltam, seriam posições mecânicas, posições que nós poderíamos criar rapidamente, sem estar modificando nada. Aqui já tem a essência da animação, né? Mas vamos regredir. Sim. Imagino que todos os filmes, né, seja lá de qual empresa seja, eu não consigo fazer leitura labial, igual você acabou de me mostrar aqui, como se fosse na realidade. Pensando lá na década de 30, não tinha essa preocupação, né, dessa articulação. E se tinha, se tem, é feito tudo em inglês, com a articulação da fala na língua inglesa? Você diz as posições de boca, por exemplo, na articulação dos fonemas, por exemplo, em português, é isso? Porque aqui a gente está falando de um lado em português, né? E ele não consegue identificar isso em inglês Entendo. ou não. Perfeito. Ali ele tem razão. Nesse sentido, olha, se você tiver a boca, evidentemente, os fonemas ali eles estão pensados, por exemplo, as consoantes M, o M, o P, o B, por exemplo, são, né, bola, Maria, Paulo, né, são as consoantes que têm quase que a mesma forma, né? Então há uma simplificação realmente dessas posições de boca, né? E está aí uma coisa interessante, poderíamos fazer um estudo dos fonemas da língua portuguesa para adaptar. Mas eu diria o seguinte, se você... Trata-se claramente de uma ilusão de movimento, né? Se você tem boca aberta e boca fechada, se você tem contração e se nas vogais você distende, você tem a ideia de mudança da forma, né? Se você tem a contração e você tem a distensão, com certeza isso já iria comunicar uma sincronia do áudio. Mas nós temos algumas posições de boca que ajudam a facilitar essa modificação. Mas ele tem razão, né? Realmente não foi pensado nos fonemas das posições de boca da língua portuguesa, sem dúvida. Tá? Voltando... Isso é uma preocupação recente? É uma preocupação de quanto tempo para cá? Essa preocupação em fazer articulação da boca? Ou depende do ilustrador? Eu quero preocupar com isso, eu não quero? Depende do material produzido? Olha, em filmes para cinema, aí a articulação da boca, você tem mais tempo de produção, né? Você trabalha, você esmera mais na criação das posições intermediárias, aí eu diria que sim, aí os artistas se preocupam em articular melhor os fonemas, sem dúvida. Em produções de séries para TV, internet, você tem uma dinâmica diferenciada, aí você tem uma síntese, né? Você tem uma síntese na articulação. Então, nem sempre você vai ter posições que vão identificar determinado fonema, né? Porque, na verdade, é uma síntese geral, né? Sem dúvida, sem dúvida. A animação é síntese de movimento, né? É imagem sintética, né? Você está... a animação você não está tentando reproduzir a realidade. Você está utilizando da observação do movimento natural, mas para criar algo singular. Eu até acho que os filmes de animação que se aproximam muito do movimento naturalista, eu acho até discutível esteticamente. Assim. Acho que filmes de animação que tentam ser muito próximos desse movimento naturalista, você começa a questionar, fala, então faz um filme mesmo, com captação direta, né? Embora, por exemplo, o Spirit teve algo curioso, né? O Spirit é uma animação que o cavalo tem uma articulação toda bem trabalhada, muita referência de imagens, né? Muita referência de filmagem. Vários animadores desistiram de trabalhar no Spirit, né?
achavam que olha, está muito rígido, está muito restrito à percepção do movimento natural, né? Embora, se você assistir o filme, não é isso, né? Mas muitos animadores desistiram, saíram no meio da produção dizendo que a animação cartunesca ela não precisa estar tão, vamos dizer assim, a anatomia do cavalo, né? Poderia ser mais estilizado, né? Coisas assim, né? Mas, voltando aqui, olha só, nós chegamos numa boca articulada, numa boca com compressão e estiramento da forma, mas vamos no mais básico possível, que seria uma bola saltando. Fazer uma bola saltar, né? A gente vê um ritmo dessa bola desacelerando no alto e caindo, mas claramente a rigidez, né? Não, se a gente quiser sugerir personalidade a esse objeto, nós vamos ter que recorrer a isso aqui também. Se a gente quiser sugerir personalidade. Ou sugerir que a bola passa a ter vontade própria de saltar, né? Então, a forma rígida torna esse movimento um pouco sem significado, né? Que aí eu estou querendo meio diferenciar o que seria animação, o que seria movimento. O movimento é algo mecânico que você pode reproduzir em qualquer situação, mas na hora que você está tentando sofisticar este movimento para a animação, né? Você dá sentido, dá ânima, né? Até o próprio radical na animação, né? Mas dá uma ação com ânima, com alma, vamos dizer assim, né? Com sentido próprio, né? Olha agora, nesse caso, eu só acrescentei uma deformação da figura, uma preparação da figura antes de saltar. O movimento ganhou um impulso. Então, voltando ao básico do básico. Mas ainda tem, a forma parece agora maleável, mas mais importante, parece que a gente emulou vontade própria nesse objeto básico, né? Mas olha a queda. A queda ainda parece não ter peso, parece que, inclusive parece que parou no mouse, parece que você congelou. Se a gente pegar essa deformação e colocar aqui também, olha o que pode acontecer, né? Olha lá. Olha só. Eu apliquei a mesma deformação lá, claramente num tempo diferente daqui. Aqui tem mais tempo de preparação, né? Lá, aqui vamos dizer, aqui é voluntário. Aqui a bola está voluntariamente se deformando. Lá ela tem um impacto involuntário, então um tempo menor. Ela tem um impacto involuntário e um tempo menor, né? E aí o movimento parece ganhar, então, ânima. Aqui dá para a gente perceber como é que esse conceito da compressão e estiramento da forma vai sofisticar a ação, né? Olha esse exemplo aqui, mantendo a mesma ideia. Olha o piscar de olhos dessa personagem. Né? Olha lá. Claro que tem algo ali na concepção do design que é muito importante, que é a própria silhueta da figura, né? Olha como é que os olhos estão para fora, né? Os olhos estão fora da face e tem uma leitura clara, né? Mas se a gente, inclusive se a gente passar, são duas piscadas ágeis, mas elas são articuladas de uma maneira não mecânica. Nós temos o olho aberto, ele fecha de uma vez, ele comprime um pouco mais, ele abre de uma vez. Se a gente fosse fazer um olho piscando, a gente ia colocar os cílios no meio, né? A esfera, né? Aberta, o globo ocular aberto, depois a semi-fechado e depois fechado, né? E depois ele dá ainda uma leve deformada. Olha lá, ele dá uma leve deformada, como se ele fizesse uma pequena esticada antes de fechar, comprimir, fechar, comprimir, abrir, deformar de novo, né? Isso, aonde você coloca as posições, faz toda a diferença, mesmo num desenho
extremamente simples quanto aquele, né? Bom, a partir dos anos 50, a forma interna também, para esse desenho mais anatômico de personagem, vai sofrer também uma simplificação, né, do registro de volume, né, em determinados personagens, né? E isso a gente pode trazer até o Simba, por exemplo, esses desenhos, né, mais recentes, né? Aqui, se a gente fosse animar essa forma, poderíamos fazê-lo, sem dúvida, desenhar com achuras, e deixar as achuras trabalharem dentro da forma, essa linha irregular, né, de um desenho não preocupado com a simplicidade, com a questão gráfica, né, da simplificação da forma. E tem várias animações independentes que trabalham com a estética do movimento e deixar as linhas também internas vibrarem, né? Mas a indústria vai, de novo, tentar pegar essa forma e simplificá-la, no sentido de que, se você tem um braço, né, se o teu braço está assim, né, aonde tem uma proeminência maior da estrutura óssea, você vai deixar linhas angulares, linhas retas, né? E aonde você tem a musculatura mais clara, mais evidente, você teria então essas curvas contrapostas às linhas retas, né? Mas tentando sugerir volume, porque, obviamente, as linhas não são paralelas, elas são, né, aqui, curva com reto lá e chegando no punho, né? E aí nós podemos ver essa diferença aqui. Então, há um certo exagero, né, de contrapor, onde é curvo, deixar mais curvo para se contrapor aos pontos os ângulos e as linhas mais fechadas, como o cotovelo, né? E a interseção entre elas, né? Então, por que essa estratégia? Era uma ideia há uma reprodução de muitos desenhos feitos por vários artistas numa equipe e você vai chegar num parâmetro de, então, simplificar, deixar o design o mais simples possível para que você reproduza e faça mais imagens e todos consigam trabalhar da mesma maneira com aquele personagem, né? Que ele tem aquela identidade, né? Então, mas isso vai acabar influenciando também na forma externa. Então, eu estava falando de uma questão da forma interna, de simplificar o design, né? Simplificar o design da figura, mas na forma externa, quando a gente volta a relacionar as duas imagens, isso tem que funcionar também com essa sobreposição, né? E ao relacionar essas duas imagens, isso tem que acontecer também. Tem que haver essa percepção. Aqui, por exemplo, se eu fosse criar uma imagem entre essas duas, se eu estivesse saindo do braço, do braço assim, em repouso, e ele esticando depois, provavelmente eu começaria criando uma pose que iria favorecer essa ou favorecer aquela, se eu estou saindo de um repouso. Por quê? Porque eu quero criar uma posição que vai modificar a ação. Exemplo, se eu começava uma favorecendo esta daqui, provavelmente eu tentaria marcar do braço, chegar. Eu vou passar lá de cá para ver se dá para... Poderia até deixar os dedos abrirem, por exemplo, e depois eles fecharem, né? Ou deixar os dedos abertos, ou deixar os dedos fechados, o punho cerrado, chegar com... Estou exagerando bastante, mas chegar com o punho assim, depois ele levantar um pouquinho. Porque aí eu estaria criando algo... Eu chegaria com o braço assim, né? Por exemplo, chegaria com o braço aqui assim, com ele mais embaixo um pouco. E depois eu teria esse movimento
na hora que o braço já estaria bem mais próximo aqui, eu teria esse movimento do punho acabando de levantar. Né? Então eu faria alguma coisa de levantar e depois fazer isso, a grosso modo. Eu deveria ter colocado esse punho, talvez até mais ao contrário. Né? Então eu faria isso. Então perceba, essa posição é uma posição que os animadores têm que criar. Eles têm que criar essa posição. Né? E se eu fizesse uma outra entre essa e a vermelha, provavelmente entre a vermelha e essa aqui, né? Eu poderia manter uma pose bem próxima, mas poderia deixar, por exemplo, o punho cerrado sair nesse ângulo. Não sei se fica muito... Poderia deixar o punho, por exemplo, sair nesse ângulo e ele manter assim para depois virar. Dá para ter mais ou menos a ideia disso? Claro que eu estou criando da minha cabeça, né? Eu não estou criando eu estou criando a partir do imaginário mesmo. Aí você pode pegar uma forma dessa e falar, eu quero levantar um punho assim. Se for plausível, se a ação for plausível, ela funcionar, não é? Perceba, eu não coloquei uma posição no meio. Se eu colocar uma posição no meio, eu estaria não definindo parâmetros, o que vai na frente, o que vai depois, como é que você chega, como é que você dá, alguém te chama, você vira primeiro e depois você sai. Se alguém bater na porta, eu viro primeiro e depois saio. Né? Ou seja, esse tipo de situação. Né? Como é que eu levanto da cadeira? Né? Eu levanto a cadeira assim? Ou eu levanto da cadeira, naturalmente eu vou fazer isso aqui para levantar da cadeira, percebe? Fazer isso para depois levantar da cadeira. Então, se eu tiver essa pose sentada e a pose em pé, e eu criar imagens, interpolar essas imagens, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, aqui dá para ter mais ou menos uma ideia. Talvez eu nem colocaria uma posição no meio, se for rápido, talvez uma só, e talvez eu colocaria mais posições aqui, desacelerando, para você ter depois o punho acabando de levantar. Tá? E claramente colocaria pelo menos mais uma ou duas aqui. Se eu quero uma ação que seja rápida. Né? Se eu quero isso. Estou com o braço aqui, né? Quero fazer isso. Né? E isso, claro, isso vai variar, depende. Se a ação é lenta, se a ação for lenta, for suave, aí você tem uma outra dinâmica. Tá? Aí se ela for com exprimir velocidade, aí teríamos isso. Exato. Perfeito. É que eu não estou nem falando aqui, né? A temporização, que é a regulação do tempo, vai te dar o número de desenhos a serem feitos. Então, isso até desmistifica um pouquinho, porque a gente acha assim, desenho à mão tem que fazer muito desenho. Não necessariamente. Né? Não precisa, se você souber regular os dois elementos mais básicos da animação, que é o tempo, o ritmo, igual eu fiz com aquelas posições de boca lá, né? Eu marquei só o ritmo. O ritmo batendo nas vogais tônicas lá, né? E nas consoantes também. Se você regular isso, você vai ter exatamente o número de posições a serem criadas ali. Né? Então, esse tipo a partir dos anos 50, essa variação entre retas e ângulos associados à curva, às curvas da forma humana, né? Temos aqui um exemplo do Sleeping Beauty, né? Olha como é que esse personagem está sugerindo volume, né? Não há necessidade de sombra, você marcar sombra, linha de sombra, para sugerir volume, porque só o fato da linha ter, você manter a linha, o fato dela estar chegando no pulso,
se aproximando, a curva, a relação entre a dinâmica entre linhas retas e curvas já vai sugerir isso. Mesma coisa nessas citações que eu coloquei, né? De novo, você está tendo uma distensão da forma e uma compressão da forma interna. De novo, aquele princípio da compressão e da distensão da forma interna. Tá? Aqui do lado eu coloquei uns exemplos do desenvolvimento visual do Simba, feito nos anos 2000, partindo do mesmo princípio, simplificando o máximo a forma. Né? Olha os pés, olha aqui, por exemplo, né? a linha, né? As curvas para sugerir a musculatura em relação a essa linha de baixo do braço. Né? Tá? E aí, exemplos ainda do desenvolvimento visual do Simba. Ou seja, a anatomia da forma vai estar sempre em função do movimento. Né? De novo, em vez de você ter 3 formas conectadas, por que não duas formas para simplificar o design? Né? Muitas curvas em volta do joelho e da musculatura, talvez simplificar nesse sentido. Né? Claro que isso vai variar vamos dizer assim, do desenvolvimento visual de cada filme, de cada projeto. Né? Em linhas gerais, nós não estamos dizendo que isso aqui é a norma da animação para cinema, que a animação para cinema de desenho colocou isso como parâmetro e isso vai ser seguido em todos os filmes que forem de desenho animado à mão. Não é nada disso. Né? Mas, de uma certa maneira, esses princípios lá da primeira década do século XX continuaram que foram desenvolvidos muito pelo estúdio da Disney, foram até utilizados pela DreamWorks, né? Um estúdio concorrente mantendo essa mesma ideia. A forma em S desse personagem, uma forma unificada também, na simplificação. Né? Olha o exemplo mais básico, né, da silhueta como contraforma, como a forma externa. Né? Nesse caso, na letra A aqui, não há nenhuma conexão aqui entre este braço, exatamente se eles estão na mesma linha, claro, se eles estão identificando isso, né? Enquanto no caso de lá, você já tem a contraforma acontecendo e tornando isso algo unificado, né? A própria postura do pé, da linha do pé, como se fosse uma linha única. Como se fosse uma linha única. Claro que aí é um princípio milenar, né? Sombras chinesas, assim, a distinção da silhueta. Tá? Aqui são os estudos de posturas em movimento do personagem Simba. E olha como é que a forma está unificando essa representação de movimento, né? Como a forma claramente está mantendo isso como uma coisa única. Olha só o gesto, olha como isso aqui você tem algo claramente unificado e que facilita a representação da postura, principalmente para um filme de ação, né? Um filme que vai exigir a mudança da forma com uma certa com clareza, né? Com dinâmica. E esse tipo de design ele acabou sendo, de uma certa maneira, utilizado na visualidade final do personagem, chamada visualidade definitiva. Acabou influenciando. Aqui, ó, linha única. Embora o personagem acabou agregando mais detalhes, né? Teve que parecer com o ator que emprestou a voz. Aí começam essas questões do merchandising de um filme, né? O ator que usou a voz, não temos que deixá-lo ele mais parecido com o ator, né? Começam as coisas assim. Mas olha essa variação. E aqui temos estudos de construção, modelos de construção do personagem, da cabeça. Tá? De uma linha geral, de uma maneira geral, foi respeitado aí neste caso. Né? Então, de novo, nós estamos falando disso. Como que a contraforma clarifica gestos no movimento, simplifica a ação. Né? No exemplo acima,
de um livro de um animador, um animador da Disney, Eric Goldberg, né? Nós temos aqui uma sugestão de silhueta com personagens cartunescos, de maneira mais simples possível. E embaixo, um estudo, me parece que deve ser dos anos 70, mas olha como é que a forma complexa, até do dedo, né? O dedinho aqui, você consegue enxergar o polegar, o indicador, né? E ele encostar na colher antes de tomar a sopa, né? Olha como é que essa sequência de imagens ela já explicita a encenação pela associação com a contraforma com o espaço negativo. Então, eu separei aqui uns trechinhos de filme. Não sei se a gente deixa isso para o final também, se tiver que clarear um pouquinho. O que você acha? Vamos ver. Vamos dar uma olhada, né? A ideia é sugestão de flexibilidade. Isso aqui é um filme de 1926, de uma animadora alemã chamada Lotte Heiniger, feita com recortes de papel. Olha como é que o gesto, deixa eu voltar lá esse trechinho que eu acho que é interessante. Você está no meio dos anos 20, você tem uma indústria de animação ainda movimentando de uma maneira rígida a figura, e você tem uma animadora alemã criando um movimento altamente sofisticado com a sobreposição entre, né, o braço, antebraço e punho, né? Com certeza os animadores norte-americanos viram isso, sem dúvida. Perceberam que essa sobreposição entre as formas, eles teriam que melhorar essa relação, né? E aí eu coloquei em câmera lenta, tá? Mas explicitando essa coisa da sombra, a sombra. E aqui é uma sequência do Peter Pan, 30 anos depois. Ele se apresenta como sombra primeiro, né? E como que a encenação da contraforma também acaba sendo importante para a introdução da história. Nesse caso aqui, nos anos 60, nós temos no Mowgli a sugestão, olha o braço, né? O braço do personagem se articulando, sendo levado primeiro pelo cotovelo para depois ele inverter de direção, ele mudar de direção e sugerir aquele movimento de tubos e mangueira, né? Com o personagem articulado, olha lá. Muda de direção, deixei em câmera lenta também. Aqui temos uma animação do Richard Williams Studio, em Londres, que é na verdade é um filme de captação direta da Pantera Cor-de-Rosa, mas acho que ela nunca foi tão bem animada. Claro que foi para cinema, né? Então fizeram, é só uma introdução, os créditos iniciais, né? Totalmente sendo articulada com a sobreposição dos braços, tá? Mesma ideia de sugerir flexibilidade. E aí ele trabalhou com 2 animadores, é curioso dizer que ele trabalhou com 2 animadores dessa época de ouro dos Estados Unidos, né? Vamos dizer essa Golden Age aí dos anos 30 e 40. Ele contratou um animador do Pernalonga e contratou um animador da Rainha da Branca de Neve. Ele já tinha 40 anos de idade, já tinha vários prêmios com animação, e ele contratou esses 2 para ensiná-lo a animar daquela maneira, e ao mesmo tempo ele era diretor deles, né? Então ele fez um processo, uma espécie de oficina, né? Aqui são projetos não realizados de um filme espanhol, do animador Sérgio Pablos, que é um animador que trabalhou também na Disney. E temos um trecho. E, de novo, esse personagem em câmera lenta dá para a gente ver claramente, principalmente depois que ele vai jogar o chapéu para o alto, olha como é que ele vai levar o chapéu. Vamos ver se dá para... Peraí. Não está muito claro. Vamos ver se dá para... Olha como é que ele vai levar aqui com... É difícil de eu passar frame a frame aqui, mas... Bom, ele está levando o chapéu, vai fazer isso, né? Não está dando para eu passar frame a frame, exatamente pelo recurso, a limitação do software aqui, mas ele vai fazer isso aqui, ó. Nada mais do que
esse princípio da articulação da forma externa. Opa, passei sem querer, desculpe. Espera aí. Vou passar lá onde estamos aqui, né? Então, ele vai levar com o cotovelo, ele leva com o cotovelo até lá em cima, depois ele quebra. Né? Bom, aqui já está uma cena noturna, né? É do Bicicletas de Belleville. Felizmente aí não vai dar para a gente ver agora, né? Se for o caso, tentar mexer no finalzinho aqui, a gente mostra essa cena. Tá? Olha só essa sequência, né? Vocês já viram esse filme? Vocês conhecem? Esse é um filme feito nos anos 2000, no começo dos anos 2000, no ápice da computação gráfica, né? Um filme de longa-metragem que demonstrou não só que o traço humano, o traço à mão, poderia ainda ter algo de singular na animação, algo de inovador na maneira de você contar uma história. E os personagens não são da indústria dos Estados Unidos, é um filme francês, né? Mas a articulação do movimento é. Então, a articulação do movimento é meio que de personagem. Você tem a força gravitacional atuando, né? Se as forças naturais estão atuando, a articulação do movimento deve-se também a esse estudo, né? Da indústria lá dos Estados Unidos, né? Naquele momento histórico, né? As Bicicletas de Belleville. Les Triplettes de Belleville. E é curioso, é um filme, é um longa-metragem que deve ter 2 frases de diálogo. Né? Mas é fantástico. Né? E aí, quando você sai da indústria, você vê esse ápice criativo de alguns... Hein? Tem 2 diálogos mesmo de personagens. É um filme quase silencioso em termos de... É muito mais pantomima, né? É muito mais o gestual, a pantomima, do que o diálogo. E talvez seja muito característico da animação mesmo, né? Essa coisa de você trabalhar muito mais a encenação. A encenação já dizer alguma coisa, o diálogo vai complementar, né? Flexibilidade também pode sugerir desequilíbrio, tá? Essa modificação na forma externa dos braços. Aqui é um filme, é um curta-metragem de 2011, inglês, Reino Unido. 2011, mas totalmente feito de maneira analógica, sem computador. Sem computador. Como se estivesse nos anos 70. Curioso. Até os movimentos de câmera são analógicos, tá? Olha só os olhos, compressão interna dos olhos, variação, e o desequilíbrio de alguém que está se embebedando, né? Então, você tem aí as 2 questões, né, da forma interna e externa. Olha a queda dele agora, como é que ele vai bater. Como é que o nariz fica para o alto e depois cai, né? Chama The Last Ballet, lá de 2011. Flexibilidade também pode influenciar em gestos, nos braços. Agora em câmera lenta dá para a gente ver, né, que o gesto, ela chega com as mãos aqui, depois que as mãos muda, né? Você não faz isso, você chega aqui e depois vira, né? Esse é um momento em que é um filme da Disney, do meio dos anos 70, em que o animador que criou a Medusa, ele criou totalmente da cabeça. Não teve uma referência de filmar uma atriz, né?
uma atriz e aquilo servir de base para o movimento. É a hora que o animador domina tanto esse manancial de articulações com o desenho e a forma em movimento, que ele conseguiu criar isso sem a referência da filmagem, tá? Porque não é que eles copiavam a filmagem, mas eles usavam de referência. Não é rotoscopia, não é você retraçar, né, que é uma outra técnica de você colocar uma imagem para o filme e sair retraçando a imagem onde ele está. Isso aí foi até patenteado nos anos 20, o rotoscópio, que era uma ideia de tentar automatizar o movimento, né, torná-lo mais rápido, a reprodução. Depois viram que não era bem assim. Ou a gente tem que exagerar o peso, tem que exagerar a passada. Se a gente retraça alguém caminhando, parece que alguém está deslizando, né? E temos aí a cena, então, da Medusa. Olha esse gesto com o braço. O gesto que ela fez, né, com o braço quase quebrou. É isso. Olha agora em câmera lenta. Ela vai para trás, depois os pés levantam, né? E aí sim levanta os braços. Aqui é um trecho de um filme do Richard Williams, né, chamado The Thief and the Cobbler, que é um filme que ficou em produção de 64 a 92 e não acabou. Ou seja, exatamente aquele animador que fez a Pantera Cor-de-Rosa, né? Aquele exemplo que ele chamou 2 animadores da Disney, né? Porque ele queria dominar essa articulação do movimento. Esse filme ele usou como tudo que ele ganhou com publicidade, trabalhando em Londres. Tudo que ele ganhou com publicidade, ele investiu nesse filme. Esse filme ele queria que fosse a obra-prima. Olha, eu estou dominando, igual um pintor domina, né, domina a pintura e quer fazer a sua obra-prima, ele queria fazer dele com este filme. E aí, nos anos 90, final dos anos 80, ele vai, aliás, no meio dos anos 80, ele vai dirigir Uma Cilada para o Roger Rabbit. Eu acho que todo mundo deve ter visto, né? A direção de animação é dele, da Cilada para o Roger Rabbit. E aí sim ele ganhou recursos para terminar o filme. Mas de tão perfeccionista, não é? Ele perdeu todos os prazos com a Warner, perdeu umas 3 vezes no contrato, e aí a produtora foi lá e tomou tudo dele. Meio uma história, mas ele está vivo até hoje, viu? Tem 85 anos, talvez seja um animador mais referenciado hoje vivo, né? Quer dizer, o livro dele de animação é o livro mais referenciado, tá? Mas olha a sofisticação desse grão-vizir, esse personagem que é um ilusionista fazendo uma mágica. Não à toa o Aladim, o Jafar do Aladim claramente pegou aqui, né? É porque ele mostrava esses trabalhos todos na Disney. Claramente eles pegaram e lançaram algo baseado também nas Mil e Uma Noites, né? E ficou parecendo. E depois eles tomaram um filme, montaram o filme do jeito que eles queriam e lançaram como se fosse um brinde da Kellogg's, né? Do café da manhã. É uma coisa inacreditável, assim. Eles meio que pode ter certeza que cada naipe desse foi pintado à mão. Da carta. Né? E tem uma lenda que ele mandou consertar ainda o tom lá. Uma tinta não estava certa. E aqui tem um filme de 2015,
também utilizando desse princípio da flexibilidade, né? Da articulação da personagem. Francês? Ok. Então, assim, chegando à nossa conclusão, eu diria que as formas se reorganizam para representar o movimento. E há uma sobreposição interna, onde a forma parece ser maleável, né? Na relação interna, na variação interna da forma do desenho cartunesco, e externa nos membros articulados, né? E a gente pode agregar a isso também uma variação no volume interno da forma, na representação, na simplificação do desenho, e externamente na contraforma, com a silhueta, né? E com isso, essa mudança contínua da forma, ela é essencial para a percepção de ânima, a ideia de sugerir que um personagem pensa por si mesmo. Então, a ideia é que o personagem caminha, o personagem pode articular um gesto, mas quando você vê um personagem pensando por si mesmo, né, aí sim você está criando algo que está desprendido do seu trabalho, né? Você ficou ali, aquele processo de criação até conceber uma figura, sei lá, um personagem que você ficou com ele durante um ano, né, num filme de longa-metragem, e depois, quando há uma articulação plausível da encenação, parece que o personagem pensa por si mesmo, né? E o resultado desse movimento ele vai aparentar ter peso, né, dentro dessa ideia de ânima, aí, peso, flexibilidade, na modificação da forma externa, maleabilidade, e se tudo isso aparentar ser espontâneo, porque esse movimento é construído todo quadro a quadro, né? Se ele aparentar ser espontâneo, parece ser orgânico, aí sim você tem a atuação do personagem, né? A atuação em si. Então eu separei um trechinho curto do mesmo filme daquele personagem do bêbado, né? Chama The Last Bell, é um trechinho curtinho. E aqui eu complemento que a personalidade ela é sugerida como você move ou como você repousa um personagem. A maneira que você move ou repousa um personagem. Tá? E uma citação aqui de um livro chamado Acting for Animation, Atuação para o Desenho Animado, né? Dizendo que o movimento, normalmente na animação, um personagem, o movimento ele precisa de uma motivação óbvia, uma motivação da figura, né? É um processo de pensamento, é uma mudança de estado emocional, é isso que vai fazer o movimento acontecer. Olha essa cena aqui. Extremamente rápida. Não? Nós não vimos o rosto da personagem, nós não sabemos como é que se ela está apreensiva, se ela está, né, relaxada, mas nós podemos dizer várias coisas sobre essa personagem, né? Primeiro, eu posso dizer que ela tem um bom tempo que ela não usa salto alto. Claramente, ela está desconfortável em usar o salto alto, né? Claramente, ela tá meio que tropeçando no salto alto, né? Podemos dizer também que o vestido pode ser um vestido novo, que ela está preocupada, está ajustando o vestido, ela está tá entrando num bar, né? E isso eu acho que sintetiza o que é o movimento criativo na animação, né? O que é você sugerir, sem necessidade do diálogo, você sugerir algo da personalidade somente na maneira que um personagem move para um gesto com os braços, né, que vai dizer um pouco da atitude daquele personagem, né, tá? E então as formas se expressam primeiro pelo movimento, que é isso que nós estamos falando aqui. As formas estão a serviço do movimento, tá?
E a visualidade, ela só vai vir como etapa final, depois que o movimento for testado, tá? E a linguagem da animação, ela é essa relação entre movimento e visualidade, né? Então, ou seja, a ação com ânima, ela só vai se fechar nessa articulação entre movimento e visualidade. E não a ilustração primeiro, né? É exatamente a performance da forma em esboço para sugerir movimento, tá? E aqui eu deixei as minhas referências e agradeço a paciência de vocês. Pode. Obrigado.